Agora eu quero passar à segunda sessão. Por que a vida do cristão é uma viagem ou peregrinação? Em primeiro lugar, este mundo não é o nosso lugar permanente. Nossa permanência aqui é muito curta. Os dias do homem sobre a terra são como a sombra. Nunca foi planejado por Deus que este mundo fosse a nossa casa. Deus também não nos deu essas acomodações temporárias para este fim. Se Deus nos deu amplas propriedades e filhos ou outros amigos agradáveis, não é com tal desígnio, a saber, que estejamos acomodados aqui como se fosse uma morada estabelecida, mas com o desígnio de que devemos usá-los para o presente e em seguida deixá-los em breve tempo. Quando somos chamados para qualquer negócio secular ou encarregados do cuidado de uma família, se nós empregamos nossas vidas para qualquer outra finalidade do que como uma viagem para o céu, todo o nosso trabalho será perdido. Se passamos a vida em busca de felicidade terrena, como riquezas ou prazeres sensuais, crédito e estima dos homens, alegrar-nos com nossos filhos e na perspectiva de vê-los bem educados e bem estabelecidos, etc., todas essas coisas serão de pouca significância para nós. A morte vai acabar com todas as nossas esperanças e vai colocar um fim nestes prazeres. Os lugares que nos conheciam não nos conhecerão mais, e o olho que nos viu não nos verá mais. Devemos ser levados para sempre de todas essas coisas, e é incerto quando isso acontecerá. Pode ser logo depois que somos colocados na posse delas. Então, onde estará todas as nossas ocupações mundanas e prazeres quando formos colocados na silenciosa sepultura? Em segundo lugar, todo o mundo futuro foi projetado para ser a nossa morada estabelecida e eterna. Lá foi pretendido que nós fôssemos estabelecidos, e apenas o céu é uma habitação permanente e uma herança duradoura. O estado atual é curto e transitório, mas o nosso estado no outro mundo é eterno. E assim que chegarmos ali, não haverá mais alterações. Nosso estado no mundo futuro, portanto, sendo eterno, é de muito maior importância do que nosso estado aqui. Que todas as nossas preocupações neste mundo estejam totalmente subordinadas a isto. Em terceiro lugar, céu é aquele único lugar onde nosso mais elevado fim e mais elevado bem devem ser obtidos. Deus nos fez para si mesmo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, diz Romanos 11:36. Por isso, então podemos alcançar nosso mais elevado propósito quando somos levados a Deus, mas isso é por ser levado para o céu, para o trono de Deus, o lugar da sua presença especial. Há apenas uma união muito imperfeita com Deus a ser tida no mundo atual, um conhecimento muito imperfeito dele no meio de muita escuridão, uma conformidade muito imperfeita a Deus misturada com a abundância de escórias. Aqui podemos servir e glorificar a Deus, mas de uma forma muito imperfeita. Nosso serviço está misturado com o pecado que desonra a Deus. Mas quando chegarmos ao céu, se de fato estamos nessa jornada, seremos levados a uma união perfeita com Deus e teremos uma visão mais clara dele. Lá seremos totalmente conformados com Deus, sem qualquer pecado remanescente, pois assim como é, o veremos, como diz 1 João 3:2. Devemos então servir a Deus perfeitamente e glorificá-lo sobremaneiramente até o máximo dos poderes e capacidades da natureza humana. Então vamos perfeitamente desistir de nós mesmos a Deus. Nossos corações serão ofertas puras e santas, apresentados em uma chama do amor divino. Deus é o maior bem da criatura racional, e o desfrutar dele é a única felicidade com que nossas almas podem ser satisfeitas. Pois ir para o céu, totalmente para desfrutar de Deus, é infinitamente melhor do que as acomodações mais agradáveis aqui. Pais e mães, maridos, esposas ou filhos, ou a companhia de amigos terrenos são apenas sombras, mas o gozo de Deus é a substância. Esses são apenas raios, mas Deus é o sol. Estes são apenas córregos, mas Deus é a fonte. Estes são apenas gotas, mas Deus é o oceano. Por isso nos convém gastar esta vida apenas como uma jornada para o céu, como nos convém buscar o nosso mais elevado propósito e bem, o pleno trabalho do nosso viver, ao qual devemos subordinar todas as outras preocupações da vida.
Porque devemos trabalhar ou pôr em nosso coração qualquer outra coisa além do que o nosso próprio fim e verdadeira felicidade. Em quarto lugar, nosso estado presente e tudo o que pertence a Ele é designado por aquele que faz todas as coisas para serem totalmente subservientes para o mundo vindouro. Este mundo foi feito como um lugar de preparação para outro. A vida mortal do homem foi-lhe concedida para que pudesse estar preparado para seu estado permanente. E tudo que Deus nos deu aqui é dado para essa finalidade. O sol brilha e a chuva cai sobre nós, a terra produz o seu fruto para nós, para esse fim. Assuntos civis, eclesiásticos e de família e todos os nossos interesses pessoais são projetados e ordenados em subordinação ao mundo vindouro, pelo Criador e ordenador de todas as coisas. Por isso, portanto, eles devem ser subordinados por nós. Agora, na terceira sessão, eu quero ver a instrução conferida pela consideração de que a vida é uma viagem ou peregrinação em direção ao céu. Em primeiro lugar, esta doutrina pode nos ensinar a moderação em nosso luto pela perda de queridos amigos, que enquanto viveram, otimizaram suas vidas para os propósitos corretos, se é que eles viveram uma vida santa. Então suas vidas eram uma jornada para o céu. E por que deveríamos então serem moderados no luto quando eles chegaram ao final da sua jornada? A morte, apesar de parecer para nós um aspecto terrível, é para eles uma grande bênção. Seu fim é feliz e melhor do que o seu início. O dia da sua morte é melhor para eles do que o dia do seu nascimento. Eclesiastes 7:1. Enquanto viviam, eles desejavam o céu e o escolhiam antes do que este mundo, ou qualquer um dos seus prazeres. Eles sinceramente o desejavam, então por que devemos lamentar que tenham obtido isso? Agora eles chegaram à casa do seu pai. Eles têm milhares de vezes mais confortos agora que eles chegaram em casa do que quando eles estavam na sua jornada. Neste mundo presente, eles passaram por muito trabalho e labuta, como por um deserto. Houve muitas dificuldades no caminho, montanhas e lugares ásperos. Foi trabalhoso e cansativo percorrer o caminho, e eles tiveram muitos dias e noites cansativas. Mas agora eles chegaram ao seu descanso eterno. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Apocalipse 14:13. Eles olham para trás, para as dificuldades e tristezas e perigos da vida, regozijando-se de terem superado todos eles. Estamos prontos para encarar a morte como sua calamidade e para lamentar que eles, que eram tão queridos por nós, estejam numa cova escura, corcomidos por corrupção e vermes, tirados de seus queridos filhos, prazeres e etc. Em circunstâncias terríveis, porém, isso se dá por causa da nossa fraqueza e visão tacanha. Eles estão em uma condição feliz, inconcebivelmente abençoados. Eles não choram, mas se regozijam com extrema alegria. Suas bocas estão cheias de canções alegres e bebem em rios de prazer. Eles não encontram nenhuma tristeza pelo fato de trocarem suas alegrias terrenas e a companhia dos mortais pelo céu. Sua vida aqui na terra, embora nas melhores circunstâncias, foi marcada por muitas adversidades e aflições, mas agora todas essas chegaram ao fim. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 16 e 17. É verdade que não mais os veremos neste mundo, mas devemos considerar que estamos viajando em direção à mesma paz. E por que devemos entristecer nossos corações? Porque eles têm chegado lá antes de nós. Estamos seguindo após eles e esperamos, assim que chegarmos ao final da nossa jornada, estarmos com eles de novo em melhores circunstâncias. Um grau de luto por parentes próximos quando falecido não é incompatível com o cristianismo, mas muito conforme com ele, pois enquanto somos de carne e sangue, temos propensões a afeições animais. Mas temos justa razão para que nosso luto deva ser misturado com alegria.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,13. Por isso não devemos sofrer como os gentios, os homens do mundo, que não tinham conhecimento de uma felicidade futura. Isso aparece pelo seguinte versículo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. Em segundo lugar, se a nossa vida deveria ser apenas uma jornada para o céu, quão mal cultivam as suas vidas aqueles que a gastam viajando para o inferno. Alguns homens passam a vida inteira, desde a sua infância até o dia da morte, descendo o amplo caminho para a destruição. Eles não só se aproximam do inferno quanto ao tempo, mas a cada dia apressam-se para a destruição. Eles estão mais assemelhados aos habitantes do mundo infernal. Enquanto outros avançam num caminho estreito e apertado para a vida e laboriosamente viajam até um monte em direção a Sião contra as inclinações e tendência da carne, estes correm com pés velozes para a morte eterna. Este é o trabalho em todos os deveres com todos os homens ímpios, e todo o dia deles é gasto nisso. Assim que eles acordam de manhã, eles partem de novo no caminho para o inferno e gastam seu tempo nele. Eles começam nos primeiros dias da vida, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Salmo 58:3. Eles se apegam a elas com perseverança. Muitos deles que chegam à velhice nunca estão cansados delas, dos enganos do pecado. Apesar de chegarem aos 100 anos de idade, eles não vão deixar de viajar no caminho para o inferno até que eles cheguem lá. E todas as preocupações da vida estão subordinadas a este empreendimento louco. Um homem irregenerado é um servo do pecado. Seus poderes e faculdades estão empregados no serviço do pecado e na aptidão para o inferno. E todas as suas posses são assim usadas por ele, para ser subserviente ao mesmo propósito. Homens gastam seu tempo entesourando ira para o dia da ira. Assim fazem todas as pessoas impuras que vivem em práticas lascivas em segredo, todas as pessoas mal intencionadas, todas as pessoas profanas que negligenciam os deveres da verdade de Deus. Assim fazem todas as pessoas injustas e aquelas que são fraudulentas e opressivas em suas transações. Assim fazem todos os caluniadores e os maldizentes. Todas as pessoas avarentas que amam o dinheiro, que põem seus corações principalmente nas riquezas deste mundo. Assim fazem frequentadores de tavernas, aqueles que são escravos do entretenimento, e frequentadores de más companhias e rodas dos escarnecedores, e muitos outros tipos que poderiam ser mencionados. Assim, a maior parte da humanidade se apressa no amplo caminho para a destruição, que é, como também já foi, preenchido com a multidão que está indo no mesmo caminho em acordo com aquilo que o inferno é. E eles estão todos os dias indo para o inferno neste largo caminho, aos milhares e milhares. Multidões estão continuamente fluindo para dentro do grande lago de fogo e enxofre, como um poderoso rio que constantemente esvazia suas águas no oceano.